chamamos aqui de biologia dos grupos familiares. Tá? O que nós podemos entender com isso? Assim como as células biológicas se juntam para formar um corpo humano, os grupos familiares da igreja se juntam para formar um corpo de Cristo. Então, aqui é uma comparação, uma analogia. Nosso corpo é composto de células, né? Células, no sentido biológico. Nossas células vão juntando e formam o nosso corpo, formam os tecidos, os órgãos. Trazendo para a igreja, os grupos familiares, esses pequenos grupos, eles vão também se juntando, formando o corpo de Cristo. Tá? O que é necessário para que esses grupos eles vão se formando, se juntando e formar o corpo de Cristo? É necessário que haja uma prática constante da palavra de Deus. É necessário que haja relacionamentos de amor, de comunhão. É necessário que todos compreendam e saibam quais os objetivos da sua vida. Tá? Então, nós podemos dizer que o crente cresce saudável se ouvir e praticar. Romanos 10, 17, sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então, o grupo familiar é um lugar onde há compartilhar, onde há troca, a reciprocidade, troca de informações. O cristão ouve e também pratica. E é a partir dessa interação entre ouvir, praticar, ouvir e ensinar que os grupos vão crescendo, vão se fortalecendo. Tá? Então, o ouvir e praticar é fundamental. Então, para que nós alcancemos esse crescimento, para que as pessoas alcancem a fé salvadora, precisam ler a Bíblia ou ter alguém para transmitir-lhes a mensagem do Evangelho que nela consta. Então, às vezes, uma pessoa nova, ele não tem habilidade para ler a palavra sozinho. E aí, no grupo familiar, você vai levar essa pessoa a conhecer de uma forma mais profunda, mais edificante a palavra de Deus. É portanto que no grupo familiar, vocês vão ter mais para frente a questão de como que é o estudo da palavra, é a coisa mais simples. Não há complexidade. Porque o momento ali é de compartilhar um pequeno texto bíblico, fazendo com que aquelas pessoas absorvam a palavra e coloquem aquela palavra em funcionamento em suas vidas. Então, essa é a ideia de ouvir, e além disso, no grupo familiar, as pessoas têm a oportunidade de ouvir e têm a oportunidade também de falar, e isso leva ao crescimento. Ouvir e transmitir. Tá? A igreja, ela é o corpo de Cristo. Romanos, em 1 Coríntios 12, diz assim: assim como o corpo é um, e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, formam um só corpo, assim é Cristo também. Ora, vós sois o corpo de Cristo, individualmente membros desse corpo. Então, quando nós falamos de corpo de Cristo, nós estamos falando da igreja. E a igreja somos nós, são pessoas. Tá? Pessoas que vão se agregando ao corpo, pessoas que vêm de diversos lugares, com pensamentos diferentes, hábitos diferentes, e que vão sendo discipulados, sendo trabalhados, e de glória em glória vai se transformando na imagem de Cristo. Então essa é a igreja, somos nós. Então, se nós compararmos a igreja, Paulo faz essa comparação, essa analogia no capítulo 12, ele compara a igreja com o corpo humano, e ele vai mostrar o seguinte: as funções de cada membro. Então, um é pé, outro é dedo, outro é olho, outro é ouvido, outra é cabeça, e assim por diante. Mas todos têm o seu valor no corpo. Todos têm a sua função no corpo. O pé não pode falar que não precisa da mão, nem a mão do pé, e assim por diante. Então, no grupo familiar, nós temos essa oportunidade de que o pé seja valorizado, de que a cabeça seja valorizada, de que o braço, de que todos os órgãos sejam valorizados, porque vemos a igreja como um organismo vivo. E vemos ali no grupo familiar como cada participante, cada integrante, como uma parte essencial do corpo e que precisa ser cada vez mais integrado e fortalecido. Tá? A igreja precisa ser uma família. Tá? A igreja precisa ser a resposta de Deus para a sociedade que está cheia de pessoas feridas, desajustadas emocionalmente, as quais somente serão alcançadas através de um ambiente de amor e aceitação familiar. Então a igreja nos dias que nós vivemos precisa ser uma igreja família. Tá? Precisa ser uma igreja, seja a extensão de Deus aqui na terra. Então nós vivemos um mundo muito complexo, um mundo onde as pessoas que a gente passa têm perdido o sentido da vida, a sua identidade, e um mundo que consome as pessoas. Essa é a realidade. É
um mundo aí violento mesmo. Quando falamos de violência, não naquele sentido de assaltos, assassinatos, mas um mundo que consome as pessoas, porque o sistema que nós vivemos nos consome mesmo. Tá? A questão de trabalho, de estudo, de coisa. Então as pessoas vêm para a igreja feridas, vêm para a igreja muitas vezes com sérios problemas emocionais. Tá? E às vezes a pessoa senta no banco, ouve a pregação do pastor e vai embora, mas ela não teve ninguém para conversar e saber o que está acontecendo com ela. No grupo familiar, ela vai ouvir a ministração da palavra, ela vai também ter pessoas ali para ouvi-la, saber o que ela está passando, o que ela está sentindo, vai ter um compartilhar. E é nesse momento que há ali tratamento, restauração, daí que a igreja precisa ser uma igreja família, no sentido de abraçar, de amar, de cuidar, de ver aquelas pessoas que não estão chegando como filhos que precisam de uma alimentação adequada, que precisa de cuidado, de proteção, que precisa de alguém pegar pela mão dela e ensinar a dar os primeiros passos. Tá? E isso é possível no grupo familiar. Tá? Muitas vezes não é possível no meio de 100, 200 pessoas, mas é possível num grupo familiar onde você tem 5 pessoas, que começam com 5 pessoas crentes, compromissadas, você tem mais 5 pessoas não crentes, depois vai aumentando, chegando no número de 15, depois tem multiplicação, então você tem um pequeno grupo, dá para você ouvir cada um, dá para você saber a dor de cada um, orar com ele, aconselhar, chorar junto com ele, coisa que às vezes não acontece no meio da multidão. Tá? Mas para isso a igreja precisa ser uma igreja de família, e o grupo familiar permite que haja essa interação, permite que as pessoas venham desenvolver as suas habilidades, as suas aptidões, que as pessoas venham ou não somente ouvir, mas também falar, também ensinar, também pregar, orar uns pelos outros. Então é justamente esta missão que temos para os grupos familiares de nossa igreja, que as pessoas sejam aceitas, amadas e restauradas. Tá? Na mente de todo homem, o lar é o ponto de convergência, de aceitação e de expressão incondicionais. Tá? O lugar de acolhimento, de aconchego. A igreja, dentre tantas ilustrações bíblicas, é um lar que deve ter todas essas expressões de vida e amor. Então nós temos que ver a igreja como esse lar, como essa família, como um lugar que recebe todo aquele que vem, tá, com suas dificuldades, luta com seus problemas, e a partir daí ele é tratado, é ensinado, é amado, fortalecido, para que continue a caminhada. Né? O que acontece hoje? Eu gosto muito de ler aquela parábola. Às vezes a pessoa, eu disse que Jesus tem um semeador, sai jogando semente em vários lugares. Tá? A semente é a palavra de Deus, e a partir daí as pessoas nos ouvem, mas aí aquela que cai no caminho, o inimigo vem e arrebata. Tá? Outra cai nos espinhos, os espinhos sufocam, e ela não consegue dar fruto. Outra cai na terra rasa e nasce, o sol vem e queima rapidamente porque não tem raiz. E só aquela que cai em terra boa que produz frutos. Tá? O que acontece hoje às vezes? A pessoa vem para a igreja, ouve a palavra, é semeada, ela sai e muitas vezes não é frutificada essa palavra, ela não produz fruto, ela é sufocada, ela é arrebatada pelo inimigo. A questão que às vezes, esse dia eu estava lendo esse texto e fico pensando, mas o que nós fazemos? Porque às vezes nós gostamos de semear a palavra, distribuindo, falando, mas nós fazemos acompanhamento, né? Não fazemos acompanhamento. Então hoje, aquilo que foi falado no início, as pessoas vêm, mas também vão embora rapidamente. As pessoas aceitam aqui, você faz aquela pregação, você levanta a mão, vai 2 vezes na igreja, mais ou menos, daqui a pouco some. O que aconteceu com ela? Por que foi embora? Né? No grupo familiar, você tem a oportunidade de conversar com essa pessoa, conhecer melhor essa pessoa. No culto não, você pregou, terminou, foi embora. Só na outra semana, se der certo, você encontrar com ela. Tá? E quando no início você vai ter a oportunidade de sentar, compartilhar com ela, termina o momento de compartilhar da palavra, vem lá o lanchezinho, você vai ter mais tempo de conversar com aquela pessoa, tá? Você vai aos pouquinhos se aproximando dela. Então a igreja precisa ser essa família acolhedora.